Por exemplo, Nietzsche fala muito mal do Platão. Nietzsche fala muito mal da história da filosofia. Para ele não tem nada que salve na história da filosofia. Que até tem, mas é a técnica de guerra dele, né? O Nietzsche monta uma máquina de guerra contra o pensamento. Para o Nietzsche, o pensamento, a história do conhecimento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão, é a história da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Para o Nietzsche, o homem construiu uma imagem de si muito superior ao que o homem consegue ser e corre atrás dessa imagem. Então Nietzsche tira esse antropocentrismo, que é o homem se sentindo o máximo, e diz: desce desse lugar. Então, se antes desse século V, Platão, que é onde oficialmente começa a história da filosofia, se antes desse período o ser humano se relacionava com a vida como o desconhecimento que a vida é, e tinha um certo pudor em relação à vida, exatamente por se tratar de um desconhecimento, de uma intensidade que muda o tempo inteiro. Para o Nietzsche exagera muito em torno do Platão. O Platão é até menos perigoso do que o Nietzsche pensa. Em relação a Platão, sou um cético fundamental e nunca estive em condições de concordar com a admiração que é corrente entre os eruditos. Em meio à grande fatalidade do cristianismo, Platão é esta fascinação dúbia chamada ideal, que tornou possível para as naturezas nobres da antiguidade compreender mal a si mesmas e pôr os pés sobre a ponte que conduziu até a cruz. Ou seja, nós todos somos vítimas, segundo Nietzsche, e aí ele exagera nisso, nossa civilização é vítima de uma interpretação do mundo. E essa interpretação é a interpretação socrático-platônica, que acredita que o mundo não é apenas o que a gente vive, mas existe um outro mundo, e esse mundo é determinado pela ideia, pelo pensamento. Para Nietzsche, todo idealismo era uma espécie de niilismo, na medida em que o idealista, quando adota valores tão elevados, refugia-se num mundo que nega a realidade que o cerca. Em vez de fazer uma filosofia a partir do mundo, como Nietzsche pretendia, o idealista tenta mudar o mundo através de sua filosofia já pré-concebida. Em Miscelânea de Opiniões e Sentenças, ele escreveu: o idealista é incorrigível. Se é expulso do seu céu, faz um ideal do seu inferno. Então, nunca ninguém vai viver um ideal. É impossível você atingir um ideal.